Aí. Olá, hoje estamos Oi, aqui com o Guilherme. Obrigada, doutor Guilherme, por Guilherme ter não sou aceitado. eu. A gente quis muito convidar o doutor Guilherme, que a gente conheceu. Eu já conhecia da veterinária há vários anos como uma grande referência em psiquiatria e aromaterapia veterinária. E aí a gente teve a oportunidade de dar algumas aulas junto, fazer umas mentorias, e foi muito incrível. E vou dizer que foi uma das poucas aulas na minha vida que eu me senti com aquela sensação assim, nossa, eu não sei nada. E não porque eu sou muito foda e sei muita coisa, mas porque eu sou nerd. Aí eu vou transitando assim por algumas coisas, mas as aulas de psicofármacos, de toda a neurologia, assim, para mim realmente foi uma das grandes referências nesse sentido de falar, nossa, tenho muito mesmo a aprender, não sei nada. Porém, com uma linguagem, né, super acessível, um jeito de ensinar muito engraçado, que a gente dava risada também, falando aqueles temas cabulosos, eu lembro daqueles gráficos imensos, mas super, super fácil de entender. E hoje a gente quer muito desmistificar, né, todos os psicofármacos aí. Doutor Guilherme, por favor, se apresente um pouquinho aí, fala da sua experiência, como que você caiu nesse mundo aí, que eu acho que é muito novo na veterinária, e você já está trilhando esse caminho aí há muitos anos, né? Pioneiro na parada. Então, bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Nossa, é sempre um prazer mesmo falar com vocês. O pessoal que me conhece sabe que eu não estou fazendo propaganda e que eu só estou falando porque eu estou perto de vocês. Eu sempre falo que eu gosto muito de vocês. Na verdade, eu não conhecia vocês e eu cheguei para um amigo meu, o Pedro Fontoura, da Jeito Animal. Eu falei, cara, eu preciso de um pessoal, muita gente boa, mas não basta ser gente boa. Tem que ser um pessoal que manje bastante para dar aula numa capacitação que eu estou dando na Cortex, para falar um pouco sobre linguagem animal, sobre comportamento. E aí eles pegaram, o Pedro pegou e indicou vocês. Daí eu peguei e comecei a seguir vocês, a gente começou a conversar, e eu acho que, pô, desde a primeira conversa, assim, eu acho que a energia bateu, a gente pensa aí, dentro aí da nossa área, né, a gente pensa mais ou menos da mesma forma, e, nossa, eu super admiro vocês, de verdade. Então, está sendo, assim, um prazer enorme estar aqui, conversar com vocês. E sempre que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Isso é muito sincero e vocês sabem disso. Tá bom? Obrigada, recíproco. Obrigado. Vontade de dar um abraço pessoalmente. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Guilherme, né, Guilherme Santos, eu sou veterinário, e, na verdade, né, por que eu caí nessa parte, né, tem gente que fala etologia clínica, tem gente que fala psiquiatria veterinária, enfim, independente dos rótulos, né, como é que eu caí nessa área, e entrando mais ou menos no que vocês falaram, né, entre aspas, diferencial, de entender um pouco mais o que está acontecendo com os neurônios, o que está acontecendo no cérebro de um animal que tem transtorno de comportamento, né? E como que a gente pode modular essas alterações com medicação, mas também com terapia comportamental, né? Então, mas de onde que veio isso, né, Guilherme? Então, a verdade é que, assim, eu peguei e comecei a faculdade há muito tempo atrás, que eu já sou bem, né? Aí, na metade da faculdade, eu decidi, não quero ser veterinário. E por que eu decidi isso? Porque eu me apaixonei pela disciplina farmacologia, né? Que acontecia no terceiro ano da faculdade. E aí eu peguei, fui bolsista de iniciação científica na farmacologia, que eu era nerd sim também, e a minha orientadora, ela era dessa parte de sistema nervoso central, né? E aí eu comecei a me apaixonar pela parte do sistema nervoso central, pela parte de psicofármacos. E naquela época, aqui no Brasil, isso não existia, né? E teve, na época que eu fazia faculdade, a minha faculdade tinha um intercâmbio com algumas faculdades da Espanha, e aí eu consegui ir para a Universidade Complutense de Madrid. E eu fiz um estágio lá de 3 meses, mas foram 3 anos consecutivos de 3 meses, né? Então, foi muito legal, porque na época que eu fui para lá, eu fui para ir
para farmacologia, mas os professores da farmaco de lá eram bem legais. Aí eles viram qual que era a minha pegada, né? E a Europa lá já estava diferente do que aqui, né? Nessa área. E bem na época que eu fui, o Hospital Veterinário da Universidade Complutense de Madrid, o novo, tinha sido recém-inaugurado. E na época ele era o maior hospital veterinário da Europa. Nossa. E ali tinha serviço de atendimento de etologia clínica diariamente. E aí eu fiquei apaixonado com aquilo, né? E aí os professores da farmácia pegou e falaram assim, não, fica um pouco aqui, mas só que vai lá também, vai transitar lá, e etc, etc. E aí eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando, e aí eu voltava para o Brasil, o que eu vou fazer aqui? Se eu chegar falando sobre isso, o pessoal, não, esse cara tá louco, né? E aí eu decidi, não, realmente, eu não vou ser veterinário, eu vou seguir a área acadêmica, né? Eu vou fazer mestrado, doutorado, né? E vou ser professor de psicofarmacologia, né? E assim foi. Eu peguei e terminei a faculdade, eu nem fiz mestrado, fui para um doutorado direto. Aí eu terminei o meu doutorado na parte de neurociências, e aí eu fui contratado para dar aula de psicofarmacologia, mas numa faculdade de medicina humana, não de veterinária, né? Na Faculdade da Santa Casa de São Paulo, que é uma das melhores do país, enfim. E ali eu fiquei 18 anos da minha vida, né? Eu saí da Santa Casa agora, final de junho, né? Coincidentemente. E, enfim, e aí não é fácil, né? Você dar aula de psicofarmacologia para médicos, né? E entrar dentro de rodízio clínico de psiquiatria humana, então tinha que estudar muito parte de neurociência, né? Neurobiologia dos comportamentos, das psicopatologias, enfim. E aí fui, né, nerdzinho, fui estudando, mas daí chegou um momento que eu cheguei e falei assim, não, eu quero ser veterinário. Foi o inverso, né? Mas só que daí eu pensei, poxa, mas agora não adianta mais você querer ser veterinário. Porque você não tem experiência em clínica geral, que não sei o que lá, é muita responsabilidade. Daí eu fiquei pensando, não. Poxa, todo esse conhecimento que eu adquiri de neurociências, né, de psicofarmacologia, eu tenho que tentar aplicar isso em animal. E aí eu comecei, por conta, a estudar o que estava acontecendo com animais, até que ponto eu podia fazer o translacional, e aí foi indo, até que eu comecei realmente a atuar na parte clínica específica nessa área de etologia clínica, e hoje eu estou aqui, né? Estou atendendo, dou cursos e aí vai. E aí, até aproveitando, não era essa a primeira pergunta que eu queria fazer, mas eu achei muito pertinente. O quanto você considera que a gente tem de muita semelhança ou muita diferença, assim, isso de você conseguir estudar a neurologia humana e usar para os animais, né? Porque, pelo menos, eu uso muito essa referência, como a gente tem poucas coisas voltadas a animais, de estudar sobre córtex, tudo nos humanos, e vendo na prática, né, como que a gente consegue usar esse conhecimento. E aí, você que fez exatamente esse caminho, assim, é muito parecido? Você vê muita diferença? Como que é, assim? Então, é assim, né? Na verdade, ao longo aí da evolução das espécies, né, a gente tem lá o cérebro reptiliano, né, que são estruturas mais primitivas do sistema nervoso e que governam as funções básicas de sobrevivência, né, do organismo, né? E aí depois a gente tem o cérebro dos mamíferos, né, que daí começa a entrar questões de emoções básicas, né? E aí depois vem o neocórtex, né? Que acaba sendo realmente mais desenvolvido nos humanos, e o neocórtex está muito relacionado com a questão da razão, né? Da racionalidade, enfim. Mas o fato de o humano ter, né, um neocórtex mais desenvolvido, e de fato, entre aspas, nós somos mais racionais, né, que os pets, isso não significa que um cão, por exemplo, ele não pode ter uma racionalidade, né? Até porque o que acontece? Nessas estruturas que a gente fala do cérebro mamífero, que tem entre elas ali, tem o que a gente chama de sistema límbico, né? Que, na verdade, quando a gente fala sistema, é conexão de várias estruturas do cérebro. A pessoa fala, o sistema límbico está relacionado com questão emocional. Verdade, está relacionado. Mas só que
a emoção, ela tem um cognitivo, né, por trás. A gente não consegue dissociar o cognitivo da emoção. Então, e isso faz sentido, porque quando a gente começa a analisar algumas estruturas do sistema límbico que governa, por exemplo, o medo, que governa a ansiedade, né, que governa, como é que eu vou reacionar para esse estímulo, né? Então, quer dizer, olha só, o animal, como é que eu vou reacionar? Então, ele pensa como ele vai reacionar, né? Então, essas estruturas, elas, ao mesmo tempo que elas governam o aspecto emocional, elas também estão envolvidas em alguns aspectos do aprendizado, da memória, da evocação, né, de trazer à tona do que foi aprendido para regular um determinado comportamento, né, inclusive, controle do impulso, né. Então, quando a gente começa a falar controle do impulso, o pessoal pensa, nossa, você está louco, né? Como que o animal vai ter controle do impulso? Mas a gente vê na prática o animal tendo controle do impulso, né? Então, o animal, ele consegue muito bem controlar um determinado comportamento frente a uma determinada gratificação tardia. Então, por exemplo, ele, se eu ficar quietinho aqui agora, né, é melhor eu ficar quietinho. Por quê? Porque se eu ficar quietinho, eu vou ganhar, eu vou ter um sucesso ali depois. Então, isso é racionalização, né? Então, os animais também têm. É claro que essa parte racional, ela acabou sendo mais desenvolvida, né, nos humanos, e, além disso, acabou sendo desenvolvida muitas regiões, né, do neocórtex que estão envolvidas com a linguagem, né? E aí, quando a gente fala linguagem, entra muito aquela questão, e o cão não tem linguagem, o gato não tem linguagem. Não, ele não tem a nossa linguagem, né? Mas só que eles têm o modo deles se comunicarem também. E que, de certa forma, também permeia mecanismos cognitivos de racionalidade. Então, dá para translacionar dentro de determinados limites, né? E, inclusive, muito do que se sabe hoje na psiquiatria humana provém de modelos animais em roedores. Então, poxa, se a gente tem na escala evolutiva o roedor aqui, o cachorro no meio e o gato ali em cima, e se a psiquiatria humana, ela usa como base o modelo roedor, por que a gente não pode... O cachorro está no meio, então porque o cachorro ele é um indivíduo diferente, né? E aí o pessoal fala, mas aí você está supondo, não tem estudos científicos mostrando, etc, etc. Mas só que daí entra a questão da ética, né? Então, como é que você vai pegar, modular um determinado comportamento num cão e depois eutanasiar esse cão para estudar o cérebro desse cão, né? O cão, ele ganhou, e o gato também, na verdade, ele ganhou um status, né, dentro da sociedade moderna, que ele faz parte da família, né? É inconcebível hoje você fazer um estudo experimental, deveria ser, né, aonde você vai modular um comportamento de um cachorro e depois vai matar o cachorro para ver o que está acontecendo ali, né? Então, muito da psiquiatria é pautada em modelos, e não só psiquiatria, neurologia, é pautada em modelos de roedores. Então, a gente consegue, claro, translacionar. Agora, o que eu não gosto é, por exemplo, o meu cachorro tem TDAH. Não, ele não tem TDAH. Ele pode ter um quadro clínico, ele pode ter um comportamento, ele pode ter alguns sinais que parece muito com o TDAH humano, mas o TDAH, ele é uma doença de humanos. O meu cachorro ele é bipolar, né? Ele tem transtorno afetivo bipolar, porque ele cicla o humor, né? Não, TAB é uma doença de humanos, né? O meu cachorro é autista, eu já vi por aí, eu achei um absurdo o cão autista, né? Não, o autismo ele é uma patologia dos humanos. Agora, um cão, ele pode ter algum comportamento semelhante ao que se vê no síndrome do espectro autista? Pode, mas isso não significa que ele tenha, né, autismo. Então, a gente faz esse translacional, mas a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E depressão? Então, na verdade, depressão, né, na veterinária, o pessoal não gosta de usar muito esse termo, o pessoal usa distimia, né, o humor distímico, né? Se a gente for pensar, né, na depressão em humanos, né, então, o que acaba acontecendo na depressão em humanos? Que, na verdade, a depressão, ela é uma psicopatologia, mas só que, falando dela clinicamente falando, né, ela tem vários aspectos.
Então, por exemplo, na depressão, a gente tem o principal, um embotamento afetivo, né? Então, dificuldade de modular o afeto. Isso a gente pode ver em animal? Pode, né? Um animal que você chega com algo que deveria ser muito legal para ele, e ele mostrar sinal, né, que realmente está feliz com aquilo, ele não fica, né? E também modular negativamente. Então, o que acontece? Um animal que, por exemplo, ele está se deparando com uma situação que é negativa para ele, que ele tinha que ter uma série de comportamentos de defesa e simplesmente ele não tem, né? Então, isso acontece muito nos humanos, né, na depressão, e isso a gente vê, né, em animais. A outra coisa que acontece muito na depressão são alterações cognitivas, né? E a gente vê que existem animais que têm dificuldade de modulação afetiva e que cursa junto com dificuldade de aprendizado, são animais que a gente tem bastante dificuldade de implementar um plano de modificação comportamental nele, né? Uma porque ele tem pouca motivação para, né? E outra que mesmo você trazendo um pouco ali da motivação, você vê que o aprendizado dele está um pouco comprometido, né? E alterações neurovegetativas. Então, por exemplo, a gente vê que os animais que acabam tendo, né, alteração de humor, eles acabam também tendo alterações, por exemplo, de apetite, eles começam a ter desregulação em trato gastrointestinal, eles começam a ficar mais suscetíveis a doenças em outros sistemas, então o animal ele adoece mais facilmente, né? Então, isso aí, tudo, né, que a gente vê na depressão, a gente também vê em um animal. E tem na depressão, né, em humanos, que a gente chama de depressão atípica, que cursa muito com, na verdade, instabilidade de humor, humor irritado, vamos dizer assim, isso a gente também vê em animal, né? Então, embora pouco se fale sobre, né, entre aspas, depressão, ela é algo que, sim, pode acontecer perfeitamente em animal. E se a gente vê em humanos, né, o que desencadeia a depressão em humanos, né? São estresse, né, dificuldade de lidar com a dificuldade crônica e frustrações crônicas. E aí, se a gente coloca isso como a base da doença, depressão em humanos, se a gente joga isso para os cães ou para os gatos, o cão ele não pode sofrer um estresse crônico. O cão não pode ser submetido a frustrações crônicas. Pode. E aí vem aquela questão, mas por que alguns cães desencadeiam ansiedade e outros desencadeiam depressão, né? Bastante gente me pergunta sobre isso, né? Então, até que ponto é tão diferente ansiedade e depressão, né? Então, na ansiedade, acaba alterando o funcionamento de algumas estruturas diferentes no cérebro do que na depressão, mas só que uma coisa que eu sempre brinco, né, e falo quando eu dou aula, é assim, por trás de um cara deprimido, teve um cara ansioso cronicamente. Isso aí vocês podem ter certeza, uma ansiedade mal resolvida, não necessariamente ela vai virar depressão, mas só que muitos dos casos de depressão, eles estão relacionados a uma ansiedade mal resolvida. Então, se a gente pega um animal, e as ansiopatias são muito comuns, né, em animais, uma ansiopatia mal resolvida, ela pode fazer com que o cão fique distímico aí no futuro, né? Uau! Já foi uma aula. É o que a gente fala, às vezes, da ansiedade por separação, que por trás, né, se é ansioso por separação, ele é ansioso. Nem todo ansioso sofre pela separação, mas se sofre pela separação, é ansioso. E eu acredito que com a depressão cabe muito isso também, né? Se chega até um ponto da a gente diagnosticar uma depressão, pô, vem uma ansiedade aí, uma bola de neve com o passar do tempo que culminou na depressão. Não, e é assim, né, Guilherme, mudou, né, o termo, agora o pessoal não fala mais ansiedade por separação, fala transtornos relacionados à separação. Eu entendo até o porquê da mudança, né, mas só que eu entendo o porquê do nome original, porque a ansiedade por separação é por quê? Porque efetivamente, no momento da separação, o animal fica ansioso, ponto final. Isso aí é fato e ninguém hoje discute isso.
Agora, o que que acontece? Quem é esse carinha depois que separou? Depois de 3 horas que ele separou, quem é esse carinha? Aí a gente começa a ver muitos problemas relacionados à separação. Não, esse carinha, ele é um carinha que faz comportamento compulsivo. Esse carinha, ele é um carinha que faz um quadro de depressão, um quadro de distimia. Então, por isso que eles resolveram mudar o nome, mas foi o que você falou, a ansiedade está lá, né? Então, isso é importante. E para contextualizar, assim, o que você diria que é a psiquiatria veterinária, a área de psiquiatria veterinária, que é a área que, né, você atua hoje em dia? Eu ia fazer essa provocação, assim, porque eu vi você usando o termo etologia clínica, e eu entendo a similaridade, mas é muito menos atrativo, né? Estudar etologia clínica e estudar psiquiatria veterinária, eu digo até as novas safras de veterinários que vêm para o mercado, eu tenho notado, pelo menos, cada vez mais psiquiatras dos animais, né? E eu queria saber essa provocação mesmo, como dá para usar esse termo, porque vem de psique, né? Da parte humana do estudo da coisa, Freud, sei lá. E a gente está usando cada vez mais essa correlação com os animais. Eu queria saber, então. Nossa, esse aí é bem provocativo mesmo, porque algumas pessoas que vão assistir aí, né, vão gostar, e outras pessoas vão odiar, né? Enfim. Mas, enfim, né? Bom, primeiro, né, que entra aquela questão, o que é a etologia? É estudar o comportamento do animal ali no ambiente, né, no qual ele vive. Então, estudar tudo. Ah, qual é o horário que ele levanta? Qual é o horário que ele dorme? Como é que ele come? Como é que ele faz comportamento de eliminação? Tá. Etologia clínica seria você estudar isso dentro de um contexto, entre aspas, clínico. Ok? Né? Então, o termo é válido. Até eu não acho problema nesse termo. Mas por que eu acho que o termo psiquiatria é mais adequado, né? Então, psiquiatria, né, estudo da mente. Aí vem a questão, mas o animal não tem psique, o animal não tem mente. Não, mas como assim o animal não tem mente? O animal não tem consciência? Número 1. Número 2, o animal, ele não tem as emoções principais, né? Tem. Os animais não têm sentimentos? Tem. E aí, quando você fala sentimento, você está colocando o quê? Um aspecto cognitivo na emoção. Ou seja, o animal não tem cognição? Tem. Então, por que o animal não tem psique? Ponto 1. Aí a pessoa fala, não, mas a psique do cão é uma coisa, a psique do humano é outra. Tá bom, mas a pele do cão é uma coisa e a pele do humano é outra. E ninguém enche o saco do termo dermatologia veterinária. Ninguém enche o saco do termo cardiologia veterinária. E por que vai encher o saco do termo psiquiatria veterinária? Entendeu? Então, eu acho que assim, eu acho que os dois termos são adequados e a briga, ela acaba sendo mais por uma questão de ego e por uma questão mercadológica, enfim. E que, é assim, embora não é legal, eu também não critico, porque hoje a gente vive num mundo globalizado, a gente tem que ter o nosso marketing, a gente tem que, entre aspas, fazer reserva de mercado, né, entre aspas, porque eu não sou a favor de reserva de mercado, mas vocês me conhecem, sabem que o que eu falo, o que eu sei, eu falo mesmo, não tem medo de ficar falando, mas a gente também tem que ter um pé atrás, né? Então, tudo bem, não estou aqui, né, contestando. Então, os dois termos são válidos, né? Então, começa por aí. A outra, que eu acho que a questão da etologia clínica, e aí também vai ter gente que não vai gostar de mim, eles ficam muito pautados nessa coisa. Olha, para você diagnosticar um transtorno de comportamento, você tem que primeiro fazer diagnósticos diferenciais. Para quê? Para excluir possíveis causas orgânicas. E eu já não concordo com nada disso. Porque, assim, a psique, ela é abstrata, ninguém pega a psique. Mas só que o abstrato, ele tem uma morada. Por quê? Porque o abstrato, a tendência é subir, porque ele não é matéria, né? Então, ele vai subir. Então, imagina se a psique não tivesse uma morada.
ninguém ia estar aqui, porque a sua psique ia estar em Marte, a da Thaís ia estar em Júpiter, a minha em Saturno, entendeu? Então tem que ter uma coisa que a Terra, nossa psique aqui na Terra, no nosso corpo, né? E quem é a morada da psique? É o cérebro. Na verdade, eu digo que a morada da psique, a psique tem várias moradas, na verdade. Vamos dizer que o endereço de correspondência da psique é o cérebro. Mas só que assim, a psique, por ser abstrata, ela não fica presa no cérebro. Ela vaga pelo corpo. Ela vaga para todas as células. Então, ela vai para o coração, ela vai para a ponta do dedo, ela vai, enfim. Então, na verdade, então, na verdade, qual é a morada da psique? Eu falo muito desses papos quando eu estou entrando em medicina chinesa. Quem é a morada da psique? É o sangue. Então, a psique é algo abstrato, ela flui pelo sangue. E, nesse sentido, o que acontece? Os componentes psíquicos, eles podem modular os componentes físicos e vice-versa. Porque, como o sistema nervoso central modula o funcionamento de todos os órgãos, o funcionamento dos outros órgãos modula o sistema nervoso central. Sim. Então, quer dizer que um animal com hipotireoidismo, então diagnostiquei hipotireoidismo, ele não pode ter um transtorno fóbico? Antes do nosso bate-papo, eu estava justamente numa consulta aonde o paciente ele tinha um transtorno fóbico ferrado, e aí, na anamnese, papapá, no exame físico, eu comecei a ver um monte de sinais físicos que está indicando possível hipotireoidismo. Aí, o que eu vou fazer? Solicitei exame para fazer diagnóstico. Então, quer dizer, se tem hipotireoidismo, então ele não tem fobia? Né? Então, não existe. Então, eu acho que o conceito de psiquiatria, ele traz isso, né? De você pegar e entender, né, que a psique, e vamos ser mais minimalista, que o cérebro, ele se conecta com outras coisas. Então, o psiquiatra veterinário, ele não vai ficar focado só se o animal virou para a esquerda, ou se o animal virou para a direita, ou se o animal está reativo, ou se o animal tem um quadro fóbico, ou se o animal está com ansiedade. Ele vai começar a olhar o indivíduo como um todo. Ele vai começar a olhar, tá, mas e esse cara aqui, que está com prurido crônico? O que está acontecendo com esse prurido crônico? Eu não estou falando que não tem uma condição dermatológica, mas só que existe um ciclo vicioso onde o físico vai lá, vai provocar a coceirinha, e aí vai dar o ato de coçar. Isso faz alteração do sistema nervoso central, né? E essa alteração do sistema nervoso central modula todo o aspecto cognitivo, motivacional, emocional do animal. Para quê? Para ele se coçar. Então, eu posso estar errado, mas a etologia clínica eu vejo que fica muito no contexto de justamente avaliar o comportamento dentro de uma condição clínica, enquanto que a psiquiatria, ela vê uma visão mais, né, da mente trabalhando para os outros sistemas mesmo, e não excluindo, né, os outros sistemas. Que legal. Ficaria horas falando sobre isso, porque também faz todo sentido, assim, e até a gente entra naquela questão, né? O que veio primeiro? Então, o caso do hipotireoidismo, mas será que esse hipotireoidismo também não pode ter acontecido porque de tanto estresse ele ativou ali uma resposta autoimune, né? Então, assim como em nós, né? Eu acho que nos animais essa visão integrada, sim, é o que a gente sempre defende e o que faz muito sentido. E dentro da veterinária, eu acredito que seja a especialidade mais integrativa na veterinária moderna, né? Que é bem clássica, mas é a que tem mais essa investigação do indivíduo, para entender com quem que ele está lidando ali, não é pegar num livro e consultar um sintoma e uma medicação e resolver. Exatamente. Eu acho que a psiquiatria e a nutrologia. Eu não sou louco de fazer nutrologia, que eu acho extremamente complexo, mas o pessoal adora brincar de nutrologia, né? Eu queria que as pessoas pudessem ver a complexidade. Pudessem assistir uma aula de psicofármaco sua e falar que você não dá conta de nutrologia. Não, porque assim, a nutrologia, ela é aplicada a todas as outras especialidades, entendeu? Eu, enquanto psiquiatra veterinário, eu também não trabalho sem nutrologia. Quando eu vejo a questão ali, o que está acontecendo, investigo como é que é o padrão alimentar, né? E quando eu falo padrão,
Eu não estou falando só o que o animal está comendo, né? Eu estou entendendo, assim, o que está por trás do comportamento do comer, né? E aí, quando você conversa com a nutrologia, isso aí fica muito bonito, porque é aquela coisa, a psique é abstrata, e ela precisa da morada. A morada, ela é concreta, e a morada concreta precisa de nutriente. Se você não nutre adequadamente o seu organismo, a sua psique fica alterada. Então, como é que você vai abordar um transtorno de comportamento se esse animal não está fazendo ele não está num status nutricional adequado? Tanto é que uma das coisas que eu olho quando eu vou fazer a consulta é o que? É o score corporal do animal. Depois que eu vejo o score corporal, eu começo a investigar, tá, o que você está comendo? O que ele está comendo? Ah, está comendo ração. Daí, veja bem, eu também não sou aquele cara, ração é o demônio. Tá, mas vamos lá. Qual ração que ele está comendo? Né? Qual é o padrão que ele está comendo essa ração? Porque não adianta, é claro que a alimentação natural ela é a melhor, né? Mas só que assim, desde que seja uma alimentação natural apropriada para aquele indivíduo. Porque brincar de fazer a alimentação natural colocando arroz, feijão e uma chicória, você não está fazendo alimentação natural, entendeu? Sim. Então, se o tutor ele não tem essa visão, né, de chamar um nutrólogo para trabalhar a individualidade desse carinha aqui nos aspectos de alimentação natural, por quê? Porque a vida dele é muito agitada, e até porque a alimentação natural é cara, uma alimentação natural adequada é cara, então vai por uma ração de boa qualidade, né? Então, tem que ser trabalhado isso também, porque senão como é que fica, né? E muitas vezes até o que come ração precisa de um nutrólogo, porque está em disbiose, porque toma um monte de antibiótico, vermífugo pra caramba, né? Então... Exato. E uma coisa também que o pessoal briga comigo bastante, cara. Como brigam comigo? É essa coisa de pegar e falar, não, o ancestral do cão tinha que lutar para conseguir a sua comida. Então, você não pode dar alimentação para o cão. O cão ele não pode receber a alimentação como algo passivo. Ele tem que lutar por aquilo, porque entra todo um aspecto de motivação cognitiva, emocional, papapá. Concordo em partes. Por quê? Eu acho que o enriquecimento alimentar, com técnicas, obviamente, bioapropriadas, ele é muito legal, e isso não entra só como uma ferramenta de tratamento de transtorno de comportamento, mas isso deveria ser o quê? Uma rotina preventiva para minimizar impactos na saúde física e mental do animal, mas eu acho que o processo digestório ele envolve o quê? O comer e o absorver. Não é só comer. Tem aquela frase, nós somos o que nós comemos. Mentira. Nós somos o que nós absorvemos. E quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, qual é a parte do sistema nervoso autônomo que rege a digestão? O parasimpático. Quando o indivíduo ele tem que executar atividades cognitivas emocionais para se alimentar, não é o parasimpático que está sobressaindo, é o simpático. Então, claro que isso vai fazer bem para o aspecto cognitivo, motivacional e emocional do animal. Mas só que isso, de certa forma, prejudica a absorção daquele nutriente. Então, eu não acho adequado o enriquecimento alimentar como a única fonte de nutrição para o animal. Eu acho fundamental, sim, o animal ele tem que ter pelo menos uma refeição do dia aonde ele tem que comer sem estresse, ele não tem que procurar, ele tem que estar tranquilo, nada vai acontecer comigo, tá aqui, é isso mesmo, passivamente, porque o parasimpático tem que estar à tona. E aí ele vai comer, ele vai beber água, ele vai fazer o xixi, ele vai fazer o cocô, ele vai dormir lindo, maravilhoso. Por quê? Porque aí vai absorver, vai ficar legal. Agora, e eu não quero dizer que não pode fazer enriquecimento alimentar, mas o que eu escuto alguns colegas falando que é um absurdo
dar alimentação para o animal e fazer esse comportamento passivo no animal, que isso não pode acontecer, e etc, etc, eu não concordo. Até porque essa história da gente colocar na cabeça que o cão é do lobo e que não sei o que lá. Gente, o processo de domesticação mudou as coisas, né? Poxa, você vai querer que um Shih Tzu tenha um comportamento de lobo, meu Deus do céu? Né? Então, esse processo de domesticação trouxe algumas coisas, veio coisas para o bem, veio coisas para o mal, ok. Mas a gente não pode considerar o cachorro como um mini lobo ou como um lobo doméstico, porque mudou, né? As coisas mudaram, as demandas mudaram, né? O ambiente ele exerce alteração, não no gene, mas na expressão desse gene, né? Isso se chama epigenética. E tem alterações epigenéticas que elas são mantidas, ou seja, modula a função desse gene para o resto da vida do animal. E tem estudos que mostram que mecanismos epigenéticos são capazes o quê? De modular a capacidade genética da prole. Né? Então, olha o que o processo da domesticação, né, o efeito ambiente acaba fazendo. Então, esse negócio de pensar que o cachorro é um lobo doméstico, isso aí tem que acabar também, né? Não sei se vocês concordam, a gente está começando a entrar em temas polêmicos aí, né? A gente bate muito na tecla, principalmente disso, do quanto, como virou moda, a visão que foi passada para as pessoas sobre o enriquecimento é de que tem que ser difícil, tem que cansar, né? Então é isso, é muito diferente você dá ração só espalhada para o cachorro farejado que você dá dentro da bolinha, que ele fica correndo atrás, tudo. Então, realmente, a gente também está alinhado nisso, assim, de entender também que nem tudo é para todos os cães, né? A bolinha não é boa para todos os cães, nem para todas, muito menos todas as refeições, e entender que jeitos diferentes de se alimentar não tem nada a ver com dificultar a alimentação. Né? É só ele exercer os comportamentos naturais. Esse que é o principal objetivo. E entra muito aquela questão, né, pessoal? O pessoal vem e fala, qual é a técnica de modificação comportamental para a fobia? Não sei. Tem preconizado na literatura que a gente tem que fazer isso, assado, assado, assado. Mas só que assim, né, eu uso um termo que eu gosto muito, que quem inventou esse termo foi um vet também, que eu gosto bastante, o Carlos Gabriel Dias, o gateiro, né? Cada animal tem a sua mochilinha, né? Então, não adianta a gente fazer um protocolo pronto, né? Porque cada animal ele vai lidar ali, né, de uma determinada forma. Então, sei lá, dessensibilização, contracondicionamento. Não é para todos os animais que a gente vai fazer isso no quadro fóbico, ou não é em qualquer momento que a gente vai fazer, o animal ele tem que estar preparado para esse processo, e cada animal tem um time para essa preparação. Então, é difícil, né, a gente seguir regrinhas, porque não tem, né? E a dificuldade é que hoje em dia todo mundo só quer se apoiar em regrinha, em protocolo, faço exatamente desse jeito. E isso vale muito para o enriquecimento também, de ficar vendo algo que deu certo com um animal e vários outros, vira trend de Instagram, todos os cachorros fazendo o mesmo tipo de atividade. E até por isso que a gente foca, a gente se corrige muito, porque a gente é do tempo do enriquecimento, né, como teoria, e a gente usa muito agora o termo bioapropriado. E você me falando... Atividade bioapropriada, alimentação bioapropriada. E faz parte, por exemplo, falando de um cachorro, de um gato, em vida livre, uma maneira apropriada, não é que é apropriada, mas ocorre em vida livre, ele encontrar um alimento de graça. Ele está andando e fala, aqui, Sim. Esse bicho vai lá e come de boa, e daí vai deitar embaixo de um lugarzinho lá e capota e tira uma soneca. Isso é bioapropriado, não é só uma bolinha que deixa ele maluco correndo. Fazer 1000 comandos. Ele sai correndo atrás das coisas. Não é só caça, né? Não é só ele caça. É caçador, Ele é oportunista, ele acha as coisas de graça. Sim. Perdido. Alguém perdeu, ele vai lá e se dá bem com isso. Sim, principalmente cachorro, né? Principalmente que é carniceiro. Cachorro, Posso fazer uma pergunta? Queria entrar um pouco mais nas medicamentos. Entender assim, vamos lá.
tenho um cachorro, para todo mundo que está assistindo. Como saber se o meu cão precisa de alguma medicação, algum suporte a mais? Além do palpite do cachorródromo, que o amigo disse, do post do Instagram. Tá, vamos lá. Eu acho assim, ó, primeiro a gente tem que entender como que está a dificuldade desse animal para lidar com os desafios dele do dia a dia, né? Então, eu acho que o tutor fica muito difícil dele entender a necessidade, ele per se, sem a ajuda de um profissional, né, que atue na área da saúde mental, né, dos animais. E aqui eu englobo não somente os veterinários, mas aí os educadores caninos também. Então, o que que acontece? Se você vê que um animal ele está com uma dificuldade de lidar com uma determinada situação, mas é uma questão de treino ali, de manejo, é algo agudo, né? Então, ele encontrou essa dificuldade, isso está muito recente, né? Ah, então vamos fazer uma modulação desse comportamento, vamos ensinar para ele como que é. Não necessariamente, né? Não precisa, né, de medicação. Agora, o que que acontece? Na maioria das vezes, né, o que acaba acontecendo é que um animal, quando ele acaba apresentando um sofrimento, né, e aí isso se externaliza como? O animal fica reativo, o animal fica agressivo, o animal ele fica com medo, o animal fica, entre aspas, muito dependente, né, e não tem a sua autonomia própria, e aí nesse momento que ele não tem autonomia própria, se ele se sente sozinho, ele começa a ficar mal, até mal fisicamente, aí a gente vê que realmente a coisa deixou de ser um comportamento deslocado, agudo, né? A gente tem algum problema sério aí por trás, pode falar. O hiperativo também, aquele cachorro que não para o dia inteiro, você vê que não dorme relaxado, nem nada, porque eu lembrei do caso que você falou, meu cachorro tem TDAH, aliás, pô, né? A hiperatividade também entra num comportamento... Então, Guilherme, depende, né? É aquela questão, né, que a gente falou, tudo depende. Se você pega, por exemplo, determinadas raças, né, de pastoreio, caça, né, os terrierzinhos aí da vida, diferentes faixas etárias, né, é normal o animal ser mais agitado, né, e também é normal de acordo com a rotina ali daquela família multiespécie. Então, o fato dele ser meio agitadinho não significa que está com problema. Se olha a família multiespécie é totalmente agitada também. Então, meio que ele incorporou ali naquele ambiente, mas se está funcional para ele, ok, né? Agora, quando você me fala que é um cachorro hiperativo a noite toda, isso deixa de ser funcional, porque isso está afetando a fisiologia dele, né? Então, o animal, embora o padrão de sono do cão seja diferente, né, de nós humanos, a gente não tem vários cochilinhos durante o dia, né, que a gente tem que trabalhar, enfim, e aí a gente dorme bastantão à noite. O cão, ele tem vários cochilinhos aí durante o dia, mas à noite a tendência do cão é dormir bastantão, né? E esse sono bastantão à noite, ele é fundamental para o cão. É fundamental para o cão jogar fora todas as experiências que para ele foram irrelevantes durante o dia. Se a informação não presta, tem que ser jogada fora. E para ele consolidar, para ele realmente transformar em memória tudo aquilo que foi relevante para ele naquele dia. Então, você pega um cão que ele não tem uma boa qualidade de sono noturno, esse cão, ele vai, com certeza, futuramente, vai estar apresentando alguma alteração comportamental, porque a alteração comportamental, ela nada mais é do que uma desregulação entre o cognitivo e o emocional, né? Então, vai acontecer. Agora, nossa, o meu cachorrinho não para. Nossa senhora, eu jogo, eu brinco com ele e ele não tem limite, que não sei. Não, né? Isso aí não é sinal. Agora, a gente tem que ver essa hiperatividade, né, em que contexto que ela se encontra. Aí sim, né, é problemático, tá? Mas voltando, né, na questão da medicação, né? Agora, se a gente vê que realmente
né, as habilidades cognitivas e emocionais desse animal estão prejudicadas, a ponto dele não conseguir lidar com os estímulos desafiadores do dia a dia dele, né? Então, isso já traz indício do quê? Que esse animal precisa, entre aspas, de terapia, né? Então, vai fazer ali a terapia comportamental, a educação canina. E, além disso, a educação do tutor, a educação da família multiespécie, não é só educador canino, modulação ambiental, né? Então, dentre esses estímulos desafiadores diários, ele está com dificuldade. Vamos facilitar e, aos poucos, dificultar de novo, né? Então, isso faz tudo parte do pacote, né? Terapia comportamental. Mas só que o que acontece? A depender da mochilinha daquele carinha, muitas vezes ele não tem suporte emocional para lidar com essa mudança, né? E aí entra um dos tipos da medicação que a gente usa nos animais, que são o que a gente chama de ansiolíticos de ação aguda. Essas medicações, o que elas fazem? Elas diminuem um pouco o impacto emocional, e isso faz com que geralmente o animal que está com esses problemas, o tônus emocional está se sobressaindo sobre o cognitivo. Então, ele não consegue traçar estratégias cognitivas adequadas, porque o emocional ele está dominando. Esse ansiolítico de ação aguda, o que ele faz? Ele diminui um pouquinho esse emocional, para o emocional ficar no mesmo nível do cognitivo, para eles poderem trabalharem juntos, e daí trazer, né, o comportamento que é importante para ele, que vai fazer bem para ele, e ele vai avaliar isso de acordo com os desfechos, né, que ele vai estar tendo. Então, quando a gente pega uma pregabalina, ou uma trazodona, enfim, que são medicações que a gente pode usar de uso pontual, a gente pode usar mediante situações que, essa situação ele não consegue lidar muito bem. Beleza, vamos ajudar com o FARE. No momento que a gente está fazendo a abordagem da terapia comportamental, por ele estar muito emocional, ele não está conseguindo aprender legal. Não, então vamos ajudar. Antes da terapia comportamental, vamos entrar com esse ansiolítico de ação aguda para trazer o emocional dele um pouco, né, para baixo, para ele poder performar, para ele poder, né, atuar de forma legal. Então, isso seria uma das medicações. Então, esses ansiolíticos de ação aguda, eles podem ser utilizados pontualmente, então, de acordo com uma determinada situação, para dar um suporte para o animal. Então, é como se fosse uma água com açúcar, né? Então, ai, nossa, eu tô estressado, pelo amor de Deus, né? Toma uma aguinha com açúcar, não sei o que lá. Pronto. Não vou ficar tomando água com açúcar de 8 em 8 horas, entendeu? Toma água com açúcar ali naquele momento, né? Mas isso não impede desses ansiolíticos de ação aguda eles serem administrados num esquema que a gente fala de constante. Então, por exemplo, olha, ele vai tomar esse ansiolítico de ação aguda de 12 em 12 horas. Né? E por que isso? Porque esse animal, ele está num quadro de hipervigilância, ele está num quadro de ansiedade constante. Então, não é um determinado momento que ele não fica bem. Ele está o dia inteiro assim. Uhum. Então, você precisa baixar o emocional desse animal de forma constante, né? E aí, então, entre esses ansiolíticos de ação aguda, tá? Mas o que acontece? A gente tem uma outra classe de medicação, que são os antidepressivos, né? A explicação que eu estou dando para vocês é a mesma que eu dou para os tutores quando eu faço consulta, tá? Então, a gente já comentou um pouco aqui, né? Na verdade, o animal que ele vem apresentando esse problema de comportamento, você pode ter certeza, avaliando a história pregressa dele, ele passou por um estresse crônico. Né? Então, as dificuldades dele lidar com a vida diária dele não é uma coisa de uma semana. Isso aí é crônico. E o estresse crônico, ele não altera só a química do cérebro, ele não altera só neurotransmissores. O estresse crônico, ele começa
o estresse, ele secreta cortisol, que é um hormônio, né? O hormônio do estresse, o cortisol, que está relacionado com um monte de coisa fisicamente falando, mas só que esse cortisol no cérebro, ele acaba meio que atrofiando um pouquinho o neurônio. Então, é como se fosse assim, não é que o cortisol vai chegar no neurônio e vai fazer assim, vai dar um tiro no terceiro olho do neurônio. Não, não é assim. Esse cortisol, ele pega o neurônio, ele é estilo sabe o Criminal Minds? Aquele psicopata? Então, ele pega, ele corta um pedacinho do neurônio, aí ele corta um outro pedacinho, aí ele corta um outro pedacinho, e nessa, o neurônio, ele vai começando a sofrer estruturalmente falando. E como ele começa a sofrer na sua estrutura, ele não consegue se conectar com os outros neurônios que estão ao redor dele. Então, o funcionamento do cérebro, ele não fica legal. E aí que o emocional começa a se desregular do cognitivo. Então, não basta a gente pegar e apagar o fogo. Por quê? Porque essa alteração, ela não é só química, ela é estrutural. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reestruturar esse neurônio de novo. E esse termo se chama neuroplasticidade. E quem que faz essa neuroplasticidade? Não é o ansiolítico de ação aguda, é o antidepressivo. Né? Então, por isso que tem que entrar com as duas. Não adianta entrar só com o ansiolítico de ação aguda. O ansiolítico de ação aguda, você está apagando o fogo, mas você não está resolvendo o problema. E olha só que interessante. E como é que esse antidepressivo, a gente já falou como é que o ansiolítico ajudaria numa terapia comportamental, certo? Neurobiologicamente falando, qual que é o princípio da terapia comportamental? É induzir neuroplasticidade. A forma mais elementar de neuroplasticidade é o aprendizado e memória. Então, calma aí. Se o antidepressivo induz neuroplasticidade, então o que acontece? Certamente ele vai ter um efeito sinérgico com a terapia comportamental. Então, isso significa o quê? Que a associação de antidepressivo com terapia comportamental, a plasticidade vai ser maior. E isso significa que o resultado vai vir, além de vir mais rápido, ele vai vir muito mais consistente. E aí vem alguns colegas e falam assim, não, mas eu não quero adiantar o resultado. Se eu consigo com terapia comportamental, para que eu quero adiantar com antidepressivo? Não, mas aí você está sendo antiético. Além de estar sendo antiético, você não está tendo empatia, você não está tendo compaixão. Na verdade, não é que você vai adiantar o resultado. Você vai aliviar o sofrimento do animal. O quanto antes. Né? O quanto antes. E, além disso, se a gente entender que esse animal que está sofrendo, de repente, um pequeno sofrimento a mais é a gota d'água para o copo transbordar. Então, as abordagens, elas têm que ser, sim, agressivas. Não estou falando agressiva de pancada, tá, gente? Eu estou falando que tem que ser extremamente efetivas, né? E aí entra o racional de se associar os dois. Porque cada um vai ter um papel dentro da terapêutica multimodal. E quando eu falo terapêutica multimodal, é a intervenção baseada naquele serzinho. E entendendo as demandas daquele serzinho. E entendendo que o quanto antes eu aliviar o sofrimento daquele serzinho, isso sim é cuidar daquele serzinho. A gente não cuida de fobia, a gente não cuida de ansiedade, a gente cuida do Tobias, da Quitéria, né? Então a gente cuida daquele serzinho, né? Que linda essa frase, né? Dentro disso que você está falando, eu tenho duas perguntas, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, porque senão a gente vai abrir um outro caminho aí, eu vou esquecer, que é, uma é, que eu acho que muitas pessoas podem ter essa dúvida, né? Se só tomar medicação já adianta, ou se sempre tem que ter uma terapia junto. E a outra é, por que você acha que existe tanto preconceito com isso? Assim, essa grande barreira que, para mim, você falando aí, você fala, nossa,
Sim, é óbvio, né? Que lindo, eles precisam tomar ajuda, mas por que você acha que existe tanto preconceito? Enfim, como que a gente pode ajudar nisso também? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, existe indicação para uso só de psicofármaco? Algumas situações, sim. Como, por exemplo, se esse animal ele está num sofrimento mental tão grande que o emocional está lá em cima e o cognitivo está totalmente rebaixado, não tem condição de você trabalhar com esse animal. Como é que você vai fazer uma modulação ambiental nesse animal? Porque nesse animal, qualquer coisinha que você vai fazer, para ele é um desafio muito grande. Ele não tem estrutura para isso. Então, você pode, sim, começar com fármaco antes para tentar dar uma estabilizada. E aí, uma vez que deu uma estabilizada, aí entra com todas as outras atividades que devem ser feitas. Tá? Um exemplo de um animal assim seria que um animal... Trauma. Eu ia falar que tem uma um animal agressividade... extremamente traumatizado que ele entra... A gente não tem síndrome do pânico, tá, gente, em cães. A gente tem um estado de pânico. Um animal, por exemplo, que está no estado de pânico. E isso, o tutor, quando a gente coloca esse exemplo, ele enxerga claramente. O animal, quando ele está no estado do pânico, de pânico, ele não atende comandos. Igual os cães lá do Rio Grande do Sul agora, que muitos cães eram classificados como agressivos e tal, e na verdade eles estavam em pânico, desesperados, sem entender o que estava acontecendo. Exato, porque assim, ele não tem como pensar. Ele não tem nem como pensar em emitir sinais que precedem, de fato, a agressão. Né? O cognitivo dele está totalmente afetado. E aí, para ele, é caso de vida ou morte. Ou ele entra num estado de congelamento, ou ele ataca. E muitas vezes acontece isso. Ele ataca, e se ele tenta atacar, se ele vê que não é eficaz, ele entra no estado de congelamento. Né? Isso aí é elementar, isso acontece até com o roedor. Né? Então, como é que você vai querer modular o ambiente desse animal sem a ajuda de uma medicação? E isso justamente entra no que eu ia falar. Né? Outras situações seria no caso que o comportamento que o animal está apresentando coloca em risco a própria vida dele e a vida de terceiros. Seria, entre aspas, o que a gente chama de internação compulsória na medicina humana. Né? O indivíduo não tem condição de livre-arbítrio, então sim indicado internação compulsória. Então seria mais ou menos isso. Imagina um cão que tem aí uma agressividade e aí a gente poderia ficar horas falando, né, o que está por trás da agressividade, mas enfim, não consegue nem dar comida para o cachorro. A comida é jogada, né, para o cachorro. Né? Aí o cachorro ele fica ali naquele lugar fechado, isso aumenta ainda mais a frustração dele, que retroalimenta a agressividade. Meu Deus, se você não entrar com fármaco ali para fazer, né, um controle dessa agressividade, para depois começar e trabalhar, e aí, nesse caso, óbvio, com muita cautela, com muito cuidado, né, não tem como, né? Você vai fazer, por exemplo, o processo de habituação. Aí a gente está sendo meio técnico, né? Você vai começar a fazer processo de habituação num cara que está traumatizado. Tem condição. O que ele vai aprender nesse processo de habituação? Nada. Absolutamente nada. Né? Então, existem algumas condições que o psicofármaco, isoladamente, ele é indicação. Mas só que o que a gente tem que entender é que o tratamento, num momento, ele vai ter que entrar as outras terapias multimodais, porque senão não vai curar. Então, entra muito aquela questão que eu sempre brinco também, né, e eu falo, né, para o pessoal, a gente tem um viés na saúde mental dos animais e na saúde mental dos humanos, né, dos dois. A saúde mental do humano é muito medicamentosa. Porque querem curar depressão, querem curar pânico, querem só com psicofármaco. Os humanos dão pouco valor a fazer terapias. Né?
Agora, quando a gente entra no contexto da veterinária, e aí a gente pode entrar até nos profissionais que trabalham com a saúde mental veterinária, mas com os próprios tutores, eles começam a falar, não, o tratamento é pautado na terapia comportamental. Fármaco em último caso, quando a terapia comportamental não teve jeito. Não é assim. Um potencializa o outro. Os dois são importantes. Tá? Os dois são importantes. Digamos que, se você for colocar em nível de importância, a terapia farmacológica ela é menos importante, mas isso não quer dizer que ela não é importante. Né? Então, a gente tem que entender que o conjunto é o mais adequado. E esse conjunto, ele depende do indivíduo. Né? Por isso que a gente tem que ter o profissional da área da saúde mental atuando. Né? E aí entra muita questão de por que isso não dá certo. Porque educador canino fala mal do veterinário. O veterinário fala mal do educador canino. E isso não vai terminar até que cada um coloque na sua mente que cada um tem o seu espaço. E que um precisa do outro. Existem veterinários que trabalham como, entre aspas, psiquiatra e, entre aspas, como psicólogo. Mas, assim como tem em humanos tem psiquiatra que faz terapia, mas tem psiquiatra que não faz terapia. Mas isso não quer dizer que esse psiquiatra que não faz terapia, que ele não indique para o seu paciente um psicólogo para fazer terapia. Então, o veterinário que não quer trabalhar com educação canina, ele não vai ser menos veterinário por causa disso. Ele vai ser menos veterinário se ele ficar no mundinho dele e pensar que somente com a prescrição ele vai conseguir dar conta do problema. Aí sim. Agora, se ele chegar e falar, não, ó, eu cuido dessa parte, tá? Mas só que eu trabalho com o educador canino e cuida dessa parte. E nós, juntos, somos mais fortes e nós vamos dar o que de melhor tem para o seu animal. Da mesma forma que o educador canino chega, como ele não pode prescrever, ele chega e começa a falar, não entra nessa bobagem de psicofármaco. O psicofármaco dopa, o psicofármaco dá dependência. Aí eu já começo a entrar na outra pergunta, Thaís. O porquê do medo. Né? O medo, ele é pautado em algumas coisas. Mas vamos dizer assim, para resumir tudo, é a falta do conhecimento. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Medo do educador canino. De falar, olha, procura um veterinário, porque a medicação vai ajudar. Por que grande maioria não fala? Número 1, porque não conhece. Então, ele não está agindo de má fé, porque realmente ele não conhece. E segundo, porque ele, de repente, até conhece, mas só que ele pensa, não, reserva de mercado, não, esse paciente é meu, o veterinário vai entrar, vai roubar ele de mim. Né? E não estou julgando, veja bem, né? Não estou julgando. Mas só que isso tem que desconstruir. É claro que, por exemplo, como é que isso vai desconstruir? Educando, entre aspas, a psicofarmacologia para educadores caninos. É claro que o Conselho Federal de Medicina Veterinária ele não permite que a gente dê aulas de psicofarmacologia para não vets, mas é assim, uma coisa é dar aula de psicofarmacologia com esquema posológico, ó, essa medicação de tanta em tanta hora, papapá, isso é terapêutica, né? A outra coisa é mostrar para o educador canino, e aí também vale para o tutor fazer educação para a comunidade, né? Da importância da medicação. Do mesmo jeito que eu explico para o tutor dos meus pacientes como que funciona a medicação. Né? Então, isso é educação em psicofarmacologia, e que não se restringe somente à veterinária. Então, isso seria o quê? Uma saída. Agora, outro problema que a gente tem, e esse eu acho muito grave, é o quê? É os próprios veterinários. Esse, para mim, é o mais grave. Porque os veterinários, eles... E isso vem do quê? Número 1, que não conhece. Porque na faculdade a gente não tem isso. Né?
E aí gera um ciclo vicioso, porque poucas pessoas estudam por conta, né? E por conta disso, os cursos que tem de psicofarmacologia extra, né? Se é uma pessoa que está interessada, quer fazer um curso de psicofarmacologia, curso fraco, curso que ensina coisa errada, né? Então, o que acaba acontecendo? Gira esse ciclo vicioso, aonde, na realidade, a realidade é o que os veterinários não conhecem de psicofármacos. Uhum. E aí vem o quê? Como não conhece, tem duas. Aí o resultado são duas coisas. Primeiro, eu não conheço, mas eu não posso falar que eu não conheço. Então eu chego e faço o quê? Eu nego. Eu falo, não, isso não é bom. Isso causa dependência, vai sedar o seu animal, não sei o que. Não, a gente falando, não dá fluoxetina para o seu animal, porque fluoxetina ceda. Gente, fluoxetina é um antidepressivo altamente estimulante. Fluoxetina não ceda, né? Então, entra essa questão. Outra, né? Os VETs ficam muito pautados assim, não, eu não prescrevo porque não tem estudo clínico randomizado, duplo cego, papapá, não tem paper, papapá. Não, mas calma aí, a gente tem 2, 3, 4 livros da literatura que aborda isso. Ah, não, mas só que o conhecimento em livro é muito superficial. Aí eu fico pensando, não, mas calma aí. A sua graduação você fez em papers, em artigo científico? A nossa graduação a gente fez em livro, né? Então é assim, tem muitos VETs que também ficam reféns de guidelines, e infelizmente a gente não tem guidelines na parte da psiquiatria. E pelo fato de não ter, não adianta, a gente vai ficar o quê? Então não vou prescrever? Eu não estou falando aqui para o VET começar a ser um Joseph Mengele, começar a fazer experimentação e começar a ficar prescrevendo sem saber o mecanismo de ação da medicação, sem saber os possíveis efeitos adversos da medicação, sem saber o que está acontecendo no cérebro desse animal. É assim, eu vou prescrever essa medicação pautado no quê? Primeiro eu tenho que saber o que eu tenho que modular aqui, porque senão, aonde que está a prescrição nutricional, né? Então, uma seria isso, o não saber, e aí eu nego, né? E a outra seria justamente o medo, até admira, mas tem medo, né? Uhum. E isso gera um ciclo vicioso, porque, na verdade, essa insegurança do VET é passada para o tutor. Porque imagina um tutor que já é inseguro, né? Escuta de um VET. Não, não entra com isso, só em último caso, papapá, como é que fica, né? Então, isso que são os tabus aí, e isso faz com, isso explica o porquê que a psicofarmacologia não está no seu merecido lugar, né? Eu ainda tenho um outro medo de veterinário que os veterinários têm, que eu acho que é medo. Eu considero que seja um medo e não tanto um desconhecimento, que é subdosagem. Também. É medo de aí achar que está dando demais e aí está dando subdose e chega a uma conclusão Eu que, ia falar isso. pô, não deu certo, já tomou e nem isso É isso que resolveu. eu ia falar. A gente pega muito caso, assim, já tomou... Fluoxetina, né? Já tomou fluoxetina e não adiantou nada. Já, a pessoa até... Ela passa essa primeira barreira e não se tem depara com essa frustra. experiência de, pô, já tomou e não deu, e aí Sim, você vai... exato. Não, e o inverso também é verdadeiro, entendeu? Por isso que eu falo, tem aquela frase, né, que todo VET conhece, a clínica é soberana. Adoro, realmente, a clínica é soberana. Mas só que não adianta nada você ser um bom clínico se você não ter conhecimento de prescrição racional. Eu tenho um colega psiquiatra humano e que ele fala, Guilherme, os psiquiatras humanos, a grande maioria manja muito de clínica. Mas só que a grande maioria não sabe nada de psicofármaco. E aí o que acontece? O desfecho é desastroso. Reações adversas, horríveis, né? Pouca resolução do caso. Então você tem que ter conhecimento das duas coisas. Então, por exemplo, eu sei que não adianta entrar com uma subdose. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Todos os antidepressivos, todos, eles têm como um efeito colateral o quê?
aumentar a probabilidade de náusea, né? Então, aumentar a náusea, fezes amolecidas, né? Então, o que que acontece? Na anamnese e ali na consulta, eu pego toda a história pregressa, eu não avalio só a mochilinha emocional, pego toda a história pregressa, ó, ele teve uma gastroenterite, episódio de enterite grave anteriormente, ele tem meio que vômitos recorrentes, o apetite dele é super caprichoso, e etc, etc. Eu vou começar com a mínima dose terapêutica do antidepressivo? Não. Por quê? Porque ele não vai tolerar. E pior, o tutor vai ficar impressionado, o tutor já tem um pé atrás com o psicofármaco, ele vai falar, não quero, isso está acabando com o meu animal, papapá, papapá. Então, o que que eu faço? E eu explico. Olha, eu estou entrando com subdose. E por que dessa subdose? Para ele tolerar melhor. Então, eu estou entrando com essa subdose, ele vai ficar 2 semanas com essa subdose, e aí depois eu entro com a mínima dose terapêutica. E aí, ok, eu já estou dentro da faixa terapêutica. Então, eu vou evoluindo esse animal para ver como é que ele está indo, e aí eu vou ver se existe a necessidade de aumentar de novo a dose. Agora, tem colegas que pegam a fluoxetina de 1, 2 miligramas por quilo. O caso é grave. Já mete 2 miligramas por quilo. Não, não é assim. Entendeu? Então, tanto questão de subdose, quanto questão de entrar logo de sopete, assim, com a dose terapêutica, com a dose máxima terapêutica. E outra, uma coisa que eu vejo, aí já é mais técnico, né? Que o pessoal que vai ver esse nosso bate-papo, eu acho que vai ser tanto tutores quanto betes, né? É o caso da trazodona. Hoje a trazodona, ela está na moda, né? E aí a faixa de dose da trazodona, ela é muito alta. Ela vai de 2 miligramas por quilo, até tem literatura que coloca 15 miligramas por quilo. E aí, o que que acontece? O VET começa com uma dose de 2 miligramas por quilo, não dá, vai, aumenta, não dá, vai, aumenta, não dá, até chegar na dose de 15 miligramas por quilo. Acontece que a trazodona, ela é uma medicação, e por isso que eu estou trazendo ela, que o mecanismo de ação dela é dose dependente. Então, com dose de leve a moderada, ela trabalha na ansiedade. Se você não conseguiu controlar a ansiedade com dose moderada, não adianta ir para 15 miligramas por quilo. Porque, na verdade, quando você está usando uma dose mais alta, você está começando a ter o quê? O efeito sedativo da trazodona. E sedação é uma coisa e efeito ansiolítico é outra. Ah, mas só que para fazer um exame, para fazer uma avaliação cardiológica no animal que é reativo, que dose que você passa de trazodona? Alta. Alta. Por quê? Porque aqui eu quero tanto o efeito ansiolítico quanto o efeito sedativo. Agora, para um uso diário de trazodona, eu não quero que esse animal fique sedado. Então, não adianta eu ir para a dose alta. E tem mais. A trazodona, quando ela começa a ir para a dose alta, ela começa a fazer um mecanismo de ação que é inibir recaptação de serotonina. Que em dose baixa, ela não faz isso. E por que eu estou falando isso? Porque é comum a associação de trazodona com antidepressivo. Essa associação ela é maravilhosa. Desde que você use trazodona em dose baixa moderada. Se você meter trazodona em dose alta, junto com o antidepressivo, o cachorro desenvolve na hora uma síndrome serotonérgica. E o pessoal não sabe, porque o pessoal pensa que a dose alta o animal está sedado. Ah, então se ele está sedado, ele não vai convulsionar, ele não vai alucinar. Vai. Porque sedação é uma coisa, e esses outros eventos são outras coisas. Então, falta conhecimento, pessoal. Esse que é o problema. Como sempre, né? E dentro desse conhecimento, na sua experiência, essa história de, vicia, né? Como que é, assim, quantos casos que, nossa, o animal toma medicação para a vida inteira, quantos que você vê que toma só por um tempo, como que é isso na prática, para quem ainda tem que falar,
Acho que o meu precisa, mas eu ainda tenho medo, enfim, né? Como que é? Tá. Primeiro, eu queria fazer um parênteses aí de desse termo, vicia, né? O viciar, ele tem aí várias conotações, né? O pessoal entende viciar por dependência. Ai, meu cachorro ficou dependente químico. Não. A dependência, ela também é uma psicopatologia extremamente complexa que acontece nos humanos. Tá? Então, não existe um animal dependente químico. Isso não quer dizer que um animal não possa sofrer tolerância ao efeito da medicação e que, se for feita a retirada abrupta desta medicação, o animal apresente o que a gente chama de síndrome de retirada. É o termo mais adequado. Não é nem síndrome de abstinência, é síndrome de retirada. Então, geralmente, os ansiolíticos de ação aguda, eles podem fazer síndrome de retirada. Tá? Alguns antidepressivos também. Mas isso não quer dizer que eles viciam. Tá? Dentre os ansiolíticos de ação aguda, a gente tem uma medicação que é particularmente perigosa, que são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, o que acontece? Ele tem dois problemas, né, no uso dele. Primeiro, o uso agudo, né? Ele pode deprimir determinadas regiões do sistema nervoso do animal, que faz com que o animal perca o controle do impulso. Né? E isso pode fazer que o animal tenha reações inesperadas com um ansiolítico de ação aguda, que, em teoria, o benzodiazepínico, principalmente, ceda. Então, você pode ver o animal até mais ou menos assim, mas se ele está numa situação de perigo, ele entra e ele ataca, ou então ele sai apavoradamente e se machuca, etc. Então, esse é ponto 1. Ponto 2, o uso crônico de benzodiazepínico, ele faz mecanismo de tolerância. E o problema maior é que a tolerância desse benzodiazepínico, ela resulta em adaptações a longo prazo no sistema nervoso. De forma que, mesmo que você faça o desmame do benzodiazepínico, esse desmame ele tem que ser muito lento, em questão de meses, porque mesmo que você diminua a dose aos poucos, o animal ele pode fazer síndrome de retirada com benzodiazepínico. Então, o benzodiazepínico ele é uma coisa à parte, mas isso não significa que o cachorro é dependente químico de benzodiazepínico. Tá? Agora, os outros, a pregabalina, a trazodona, a dexmedetomidina em gel, o imeptoin, que tem lá no exterior, eles podem fazer síndrome de retirada aguda, mas se você faz o desmame, é tranquilo. Tá? Eu faço desmame direto desses ansiolíticos de ação aguda e super de boa. Agora, se você arranca de uma vez, o animal pode piorar o quadro, claro. E antidepressivo é assim, tem alguns antidepressivos que não fazem síndrome de retirada e outros fazem. Então, eu costumo dizer assim para o pessoal, até para os vets, gente, nós temos tantas coisas para guardar na nossa mente, para pegar e falar, ó, esse tem que fazer desmame, esse não tem. Então, coloca uma regra, faz desmame, né? Então, todas as medicações, independente de quais são, de psicoativos, eu faço desmame quando eu vejo que o tratamento foi o tempo suficiente, eu faço desmame independente da medicação. Agora, os antidepressivos, diferente dos ansiolíticos, né, e aí, no caso, benzodiazepínico, eles não têm potencial de provocar vício, pessoal. Para vocês terem uma ideia, até em questão regulatória da Anvisa, as substâncias que são tarja preta, elas não são tarja preta porque elas são mais perigosas. Elas são tarja preta porque elas têm potencial de vício. Então, os antidepressivos, nenhum antidepressivo é tarja preta. Nenhum. Então, os antidepressivos, eles não promovem vício. Tá? Agora, benzodiazepínico é tarja preta. Metilfenidato é tarja preta, mas a gente nem usa metilfenidato
né, em cães. Embora a literatura preconiza o uso em algumas situações, eu, particularmente, não me sinto seguro para utilizar. Então, assim, as medicações que a gente utiliza dentro aí da rotina da psiquiatria veterinária não são medicações que vão deixar o seu cachorrinho independente, tá, pessoal? Isso aí não existe. Pode fazer síndrome de retirada, mas só que basta fazer o desmame adequado que isso não vai acontecer. E até falando em dependência, esses temas mais polêmicos, eu não sei nem como a gente está de tempo aí, acredito que não tenha mais muitas perguntas. Eu tenho só umas para finalizar. Queria provocar também e saber a respeito de outra moda, que é cannabis, CBD ou derivados, né, que também a gente tem visto muito, principalmente essa recomendação para ajudar e para lidar com questões de comportamento também, tá sendo muito falado, né? Sim. É assim, realmente está muito em moda e tudo que está em moda é perigoso. Primeiro, começar assim, o sistema endocannabinoide, ele é um dos sistemas de neurotransmissão mais importantes que a gente tem no sistema nervoso central. Ele é como se fosse o ajuste fino do controle de todos os outros sistemas de neurotransmissão. Então, nós sintetizamos os endocannabinoides e, de uma forma harmoniosa, ele meio que modula todo o tônus da acetilcolina, do glutamato, do GABA, da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, e aí vai. A partir do momento que a gente faz uma modulação exógena desse sistema, a gente tem que entender que a gente não está modulando somente o endocannabinoide, e que a gente está modulando outros sistemas. E, em decorrência da complexidade da neuroquímica nos transtornos mentais, muitas vezes uma modulação do sistema endocannabinoide em um status químico, ele gera uma coisa. E a modulação do sistema endocannabinoide em outro status químico resulta em outra coisa. Então, em uma determinada situação, aumento do tônus endocannabinoide pode inibir liberação de glutamato. Em outra situação, a modulação do sistema endocannabinoide pode inibir a liberação de GABA, que é totalmente oposto, né, ao glutamato. De forma que o efeito dessa modulação, ela é, entre aspas, imprevisível, né? E outra coisa também é que a modulação do sistema endocannabinoide, e aí eu já estou falando em esquema posológico, ela não segue um efeito dose-resposta. Então, um efeito em U ou em U invertido, como vocês queiram. De forma que, eu dei uma dose baixa e não fez efeito. Tá, então vou lá, aumento um pouquinho a dose. Opa, fez o efeito. Mas o efeito está se dissipando. Eu vou aumentar a dose. Não, o efeito acaba. Então, é difícil de você fazer posologia. Outra coisa, a modulação do sistema endocannabinoide, alguns, né, componentes do sistema endocannabinoide, também gera mecanismo de tolerância com o uso crônico. E isso faz com que, e é até comum nos prescritores canabinoidérgicos, sei lá como é que chama, de ir aumentando a dose, aumenta o número de gotinha com o tempo. Percebe? Então, é complexo. Aí entra a história do canabidiol. Não, mas o canabidiol ele não tem o efeito psicoativo da cannabis, né? Primeiro, que o pessoal não sabe nem o que é psicoativo, nem o que é psicotrópico. Psicoativo, qualquer substância que atue no sistema nervoso central é um psicoativo. Café, antidepressivo, psicotrópico é outra coisa. Psicotrópico é uma substância psicoativa passível de autoadministração, ou seja, tem potencial de uso abusivo e dependência. Isso no conceito aí de humanos. Então, falar que o CBD não é psicoativo, primeiro, já vê que a pessoa não sabe nada. Se ele não é um psicoativo, por que você está dando ele para modular uma ansiedade? Se ele não é psicoativo, né?
Ele não é um psicotrópico. Ok, tudo bem. Mas só que o fato de não ser psicotrópico não significa que ele é totalmente seguro. É uma coisa que eu brinco, né? O pessoal que não tem, né, um parceiro fixo, enfim, você usa preservativo só para não colocar corumizinho no mundo? Não, não é isso. Também, mas você usa preservativo para não, né, se contaminar com doenças contagiosas, enfim. Então, o fato de não ser psicotrópico, isso não significa que está liberado, vamos fazer a festa, entendeu? Outra coisa, o canabidiol, ele tem um mecanismo de ação extremamente complexo. Ele não modula somente o sistema endocannabinoide. Tem estudos mostrando que o canabidiol ele é agonista de receptor 5-HT1A, ele modula o sistema dopaminérgico. Então, quer dizer, você está entrando com uma medicação que ela modula múltiplos sistemas de neurotransmissão. Você tem conhecimento de psicofarmacologia tratal? Beleza, prescreve. Você não tem, não prescreve, porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Agora, então você contraindica? Não, não é que eu contraindico. Eu não acho que ele deva ser a terapia de primeira escolha. A gente tem outras terapias de primeira escolha. Né? Agora, claro, em determinadas condições, então epilepsias aí refratárias, processos aí, pensando aí na questão, né, me fugiu a palavra, do paliativismo, né? Tá ali, né, com toda aquela janela multimodal de dor, não está dando conta, bora lá, vamos, né? Agora, poxa, né, transtorno de ansiedade, transtorno fóbico, tem tantas, né, outras opções, né, mais, né, entre aspas, seguras, né, para ir se enveredar aí, né? Outra coisa também que eu fico muito com o pé atrás é a questão do seguinte, e nada contra, tá, pessoal? A questão de, mas só que as comunidades, os grupos terapêuticos, nada contra. Mas só que assim, eu pego um óleo de cannabis medicinal. Esse óleo, ele tem, sei lá, qual é a concentração de delta-9-THC e canabidiol aqui, para eu ver quantas miligramas por quilo eu vou fazer. Não sei. Faz uma gotinha. Não, mas calma aí, está sendo muito empírico. E aí, o que acontece? Acabou esse óleo, eu pego outro óleo do mesmo grupo. Não vai ter a mesma quantidade. Então, quer dizer, você vai estar continuando com as mesmas gotinhas, mas você não está dando a mesma dose. Então, aonde que está o racional terapêutico aí na história, sabe? Então, fica uma coisa... E veja bem, não sou nada contra, né, a medicina popular, né, a etnofarmacologia, né, a medicina dos indígenas, né, dos curandeiros, enfim, mas só que eu acho que aplicar isso no contexto da veterinária, a gente realmente tem que ter cautela, né? Eu peguei, por exemplo, um paciente meu, que não sei o que lá, ele foi fazer, eu não lembro o que ele foi fazer numa outra clínica, e aí a doutora falou, ele está tomando esse citalopram e pregabalina. Nossa, por quê? O que ele tem? Ele está com problema relacionado à separação, está fazendo terapia comportamental também. Nossa, com tantas coisas mais naturais, vai entrar com 2 medicações, podendo dar cannabis medicinal para ele? Né? Então, poxa, você esperar de um colega veterinário falar isso, que pelo fato de vir de uma planta não tem químico, né? É o que eu falo, né? Senta pelado num formigueiro, para ver se você não, se de repente você for alérgica à picada da formiga, você não morre de choque anafilático. Come um cogumelo, vem da terra, não faz mal. Come um cogumelo para ver se não vai fritar, né, determinados cogumelos. Então, não é porque veio da terra, porque é uma planta. Era aí que eu ia entrar. Natural não faz mal. Eu ia entrar nesse olhar mesmo. Para mim, faz todo sentido, né? Toda a explicação que você deu nisso, de que, para mim, grande parte do porquê está na moda é esse olhar que a gente está, como humanidade, indo para essa tendência de ser tudo mais natural, e aí o CBD é natural e os outros não. São químicos. Mas...
e que aparentemente tem menos efeito colateral, né? Então, acho que entra um pouco ainda na ignorância, no sentido de não saber, né? E talvez a médio e longo prazo a gente comece a ver efeitos, você acha? Assim, exato. E entra muito a questão, não, mas ó, esse fitoterápico que tal empresa fez, e, não, ó, isso aqui é para, tipo assim, serve para tudo, né? E aí os veterinários começam a prescrever, né? E, nossa, não deu efeito colateral nenhum, mas é lógico, tá sendo, eu não digo nem que está sendo placebo, né? Porque o animal não vai fazer isso, a questão de placebo, mas é um efeito placebo no próprio tutor, né? Porque, assim, a concentração dos ativos daquele fitoterápico na composição está numa concentração que é impossível fazer efeito. Se a gente pega, por exemplo, uma dose terapêutica de passiflora, a passiflora, ela potencializa a neurotransmissão GABAérgica. Então, é assim, ela, em teoria, ela vai ter um efeito similar a um benzodiazepínico, ponto final, né? Agora, entra com microdoses de passiflora, então aí você tem que ver até que ponto essa microdose ela está sendo suficiente realmente para fazer efeito terapêutico e não ser uma enganação, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E também tomar cuidado com essa questão, tá tomando fitoterápico, e aí o colega fala, não, mas medicação não faz interação medicamentosa com fitoterápico. Como assim? Até suplemento. Para você prescrever antidepressivo, você tem que ver. O antidepressivo ele pode dar interação medicamentosa com o SAMI, que está na moda, né? Por causa do efeito, né? Hepatoprotetor, papapá. O SAMI aumenta a disponibilidade de serotonina. E o antidepressivo inibe a recaptura de serotonina. Né? Então, você tem que ver até os nutracêuticos, os suplementos que esse animal está tomando, antes de fazer uma prescrição adequada. Aí o colega não vê isso, entra com a dose máxima de antidepressivo, a suplementação que o nutrólogo deu está bombando ali na serotonina, conclusão, o cachorro faz síndrome serotonérgica. Aí a culpa é de quem? A culpa é da fluoxetina, entendeu? Não, a culpa é do veterinário que não soube escrever. Não é da fluoxetina. Percebe? E aí eu queria até só meio que finalizando, mas aproveitando isso, só porque você também tem muito conhecimento em aromaterapia e medicina chinesa, né? Que para mim é muito maravilhoso. E queria saber se você usa mesmo se você junta tudo isso num atendimento, se você faz atendimento separado, se alguém se identificou e quer muito a sua ajuda, se você faz, eu faço só atendimento de medicina chinesa, só de psiquiatria, assim, como que é essa mistura desses conhecimentos aí? Então, é assim, eu costumo usar a medicina chinesa em todas as minhas consultas de psiquiatria veterinária, todas, mas não no tratamento, mas sim no diagnóstico, na compreensão. Quem é o Joca, quem é a Catarina. Então, eu uso muito no diagnóstico, para entender como que ele é. Por que eu não costumo associar as técnicas de medicina chinesa com os psicofármacos? Então, vamos pensar, fitoterapia chinesa. Vai fazer interação medicamentosa. E são tipos de interação medicamentosa pouco descritas na literatura. Então, eu não sei, por exemplo, se uma Gipitang, ela vai fazer uma interação medicamentosa com uma fluoxetina. Não tem. Então, né, então eu fico meio que com receio, e aí eu prefiro me pautar, quimicamente falando, né, na química ocidental, vamos dizer assim. E quando a gente pega outras abordagens, né, então, por exemplo, acupuntura. Poxa, se a gente for pensar que o animal tem um quadro de ansiedade, o animal que ele já está com um problema comportamental, ele tem dificuldade de lidar com algo que é, entre aspas, traumatizante para ele. E o agulhamento, poxa, vamos convenir, vamos, né? Não é legal, né? Aquele choquinho que dá ali na hora, pô, não é legal. Imagina um animal, ele está com quadro de ansiedade, eu vou colocar, tudo bem, eu coloco a agulhinha devagar, mas o que eu acabei percebendo é que mesmo você sendo cuidadoso no agulhamento, e até, não vou usar agulha, vou usar a moxa, mas tem o calor da moxa. Então, eles ficam meio receosos, assim.
Então, tem animais que se habituam, mas só que tem animais que não se habituam e eles escalonam, eles fazem o escalonamento do problema. Então, eu prefiro não utilizar, por quê? Porque por conta da mochilinha, eu não sei como cada um vai reagir, né? Então, é melhor ter precaução em relação a essa coisa, as coisas. Ah, mas pode fazer laser, né? Estimular o ponto, não vai doer. Não, também pode, né? Mas só que é assim, é aquilo que a gente falou, o animal está preparado para aquela sessão de laser, papapá, papapá. Então, é claro que ia trazer benefícios, mas se a gente entende o contexto no qual ela está sendo aplicada, meio que se anula, entendeu? É por isso que eu acabo não utilizando. Mas, indiretamente, toda essa minha visão da nutrologia é muito pautada na medicina chinesa. Né? Então, isso sim. E a aromaterapia, eu uso, mas só que eu uso mais como, é claro que eu entro com toda a química da aromaterapia, mas só que eu coloco a aromaterapia como uma ferramenta de condicionamento. Então, é assim, eu estou fazendo esse blend aqui para você de aromaterapia, que ele tem a propriedade química de modular a questão emocional, mas o que acontece? Você não vai utilizar esse no momento que precisa. Você vai primeiro fazer pareamentos, você vai fazer aí o condicionamento pavloviano, né? Opa, chegou ali com aquele aroma, vai lá, reforça. 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 O que vai acontecer? O animal vai associar aquele aroma a um desfecho positivo. E aí você pode utilizar. Aí você pode, no momento que o animal está sozinho, de dar um amparo, você pega, vai lá, coloca no ambiente, etc, etc. Porque daí vai juntar as duas coisas, né? O cognitivo com o químico. Aí vai muito legal. Agora, o pessoal que fica usando aromaterapia, assim, pensando que é o milagre, né? Tipo, eu vou encher o ambiente de lavanda e aí sai para ir embora. Não, não vai adiantar, gente, tá? Não vai adiantar. Eu tô rindo porque eu fico pensando para mim mesmo, nossa, se adiantasse, eu tava envolvida numa nuvem de lavanda o dia inteiro. Não é assim. Sonho. Né? Então, a aromaterapia, ela modula, sim, a neuroquímica cerebral, com certeza. Mas só que o efeito também muito forte, muito consistente da aromaterapia, ela está relacionada à questão de memórias olfativas. Eu ia falar isso. É muito gostoso, né? Você sente aquele cheiro que remete a algo bom. E é porque assim, ó, ela vai, a molécula, quando chega aqui na cavidade nasal, ela atua em receptores olfativos, e isso vai ativar os nervos olfativos, então a molécula nem chega no sistema nervoso, vai ativar os nervos olfativos, que vai lá e ativa o bulbo olfatório. O bulbo olfatório, ele é uma das partes do sistema límbico, e ele se conecta com um monte de estruturas do sistema límbico. Consequentemente, o que ele faz? Ele modula o cognitivo emocional, né? Mas ele pode modular o cognitivo emocional para o bem e para o mal. Entende? Então, se você pareia um aroma, nossa, o Guilherme caprichou na química, isso aqui modula GABA, isso aqui modula pá, mas só que o cão, ainda mais um cão que tem um bulbo olfatório desse tamanho, comparativamente falando, ao do humano, ele vai sentir aquele aroma, vai associar com o quê? Porra, ele me deixou. Eu tô sozinho, tô fodido. Aí o que acontece? Depois que ele vê aquele aroma mais uma vez, vai ativar o sistema límbico para quê? Para ele reacionar. Você vai ficar sozinho, ó. Se liga. Entendeu? Então, se você não souber trabalhar com aromaterapia, você não tem desfecho legal. É esse que é o X da questão. Genial. Adoraria ficar conversando. Mas eu acho que esse é o resumo de tudo que a gente conversou. Se não souber o que está fazendo, a ferramenta, em vez de solucionar um problema, pode piorar muito, né? E até atrapalhar qualquer tentativa. Eu acho assim, ó. Eu acho que o conhecimento ele é fundamental. E eu acho que não só conhecimento. Eu gosto muito da questão da intuição também. Então, eu falo que são os dois lados, né? Ninguém aqui é 100% anjo e ninguém aqui é 100% demônio.
né? Então, sei lá, o conhecimento é o anjinho e a intuição é o demônio, né? Sem fazer juízo de valor. Vem a intuição, Guilherme, faz aquilo. Guilherme, faz aquilo. Aí eu não estou entrando nem em ciência, tá, pessoal? Estou entrando em questão ética, né, de vida aí. Entra aí a intuição, Guilherme, faz isso, faz isso, faz isso. Mas calma aí. Aí vem o conhecimento. Isso tem sentido? Tem. Então eu faço. Uhum. Agora, se o meu crivo, que é o conhecimento, falar, não, isso aqui é viagem. Então, ó, consciência, hoje não. Né? Então, por isso que eu falo, a consciência, o conhecimento, ele é fundamental. Mas só que você ficar somente pautado no conhecimento não é legal. Você tem que arrojar e saber arrojar, você tem que seguir a intuição, né? Então, assim, ó, olhar aquele animal e com conhecimento entender o que ele está querendo te dizer, mas intuir também algumas coisas, tentar conversar com ele, né, de uma forma intuitiva. Isso faz toda a diferença, cara. Isso faz toda a diferença. E outra, entender o quê? Que cada indivíduo tem a sua mochilinha. Então, não tem protocolo. O jeito que eu converso com o Guilherme é o jeito diferente que eu converso com a Thaís, independente deles serem um casal, viverem 24 horas juntos. O Guilherme é o Guilherme, a Thaís é a Thaís. Cada um tem o seu construto, cada um tem as suas demandas. Uhum. Se a gente não entender isso, não dá legal, não, cara. E quem você está atendendo presencial, ou quem amou você, quer muito você, como que a pessoa faz? Ó, eu atendo presencial aqui em Caraguatatuba, né, mas eu acho pouco provável que alguém de Caraguatatuba esteja, né, vá assistir. Eu atendo em São José dos Campos, que é uma cidade do Vale do Paraíba, e eu atendo em São Paulo também, tá? Então, nessas 3 localidades aí, eu atendo. Online não tem como, né? Então, é complicado online. Eu acho que a primeira consulta, pelo menos, eu acho importante ser presencial. Agora, se for um caso extremamente grave, e se eu tenho um colega VET para me dar suporte, né, ali, tudo bem, tá? Porque daí eu converso com o colega VET, ó, como é que ele tá, papapá, como é que tá esse animal, quem é esse animal, né? Mas não é uma coisa que eu costumo fazer. Legal, mas é isso, às vezes a pessoa, ou ela pode pensar nessa possibilidade de, então eu vou uma vez para São Paulo e depois eu vejo de tentar continuar um pouco online. Então, acho que é legal a gente pensar aí, né, de vários jeitos. Conversar também. Né? Bom saber. A pessoa também não perder totalmente a esperança, ela saber que pode dar para, às vezes, talvez, encontrar um caminho. Vale. Agora, por exemplo, né, vamos supor, passa um paciente aí com vocês, né? O Guilherme é zootecnista, mas você é veterinário, né? E daí você chega e fala, Guilherme, eu queria passar esse caso para você, você vem, poxa, né, não dá. Mas só que, pô, você tá aí em loco, né? Aí tudo bem. Aí eu pego, mas só que daí a gente vai, eu do online, junto com o VET que está presencial, a gente vai fazendo a ponte ali, né? Nunca eu sozinho. Aí rola super de boa. Legal. Guilherme, nossa, obrigada, assim, foi muito incrível. Vontade de marcar outra. Ai, né? sim. Então, aromaterapia é um papo, dá para conversar muita coisa. Tudo, assim, eu acho que o que mais me admira, né, em você e o que mais me deixa, assim, empolgada é sobre uma visão de mundo, assim mesmo, né, para além dos conhecimentos técnicos, para além do quão inteligente você ou alguma pessoa é, porque é isso, assim, você fala, né, tem que ter intuição, assim, eu acho que é isso, é o jeito que a gente lida com o animal, né, você fala, trato o fulaninho, não a ansiedade, eu achei maravilhoso isso, eu acho que é isso que mais nos conecta e que faz sentido também com o que a gente acredita. E, nossa, ficaria horas. Vamos pensar em alguma coisa que inclua mais horas aí para a gente ficar batendo esse papo e espalhar tanto conhecimento, tanta sabedoria. Porque eu sou fã, acho maravilhoso. E obrigada pelo seu tempo, nossa. Mas, olha, eu que tenho que agradecer. Eu já falei para vocês, né? É sempre um prazer estar com vocês.
Foi o que você falou, a gente pode ficar horas conversando, parece uma conversinha ali na beira de boteco, ali, né? Parece um Na beira da lazer. praia. Parece um lazer, é uma coisa impressionante, assim, é muito gostoso. E eu acho que a gente ganha com essa troca, né? É super edificador para mim essa conversa, né? E o legal é que outras pessoas vão ganhar com isso. Isso que eu acho bacana. Então, assim, ó, tô super dentro. Se vocês quiserem voltar a bater papo, sei lá, a gente fazer uma série, papo com os Guiz e com a Thaís, sei lá. Daí vocês vêm aí. Tô super dentro, tá? Conta comigo sempre. Eu topo, por mim, a gente vai para marcar, porque eu falo, esse espaço aqui que a gente está fazendo essas aulas, tudo, a gente enxerga como a nossa missão de vida, além do trabalho, tudo, mas a gente deixar armazenado todo esse ouro, é por isso que precisava ter você falando aqui com a gente, porque a gente quer mesmo que tudo isso fique registrado e, quem sabe, o máximo de pessoas consigam ter acesso a essas informações, porque é tudo meio fora do sistema, fora da Matrix, da caixa, né, do convencional, e a gente fica muito feliz de poder trazer isso mesmo. A gente, mais uma vez, muito obrigado aí por todo, não só por hoje, assim, né, quem está há pouco tempo aí, a gente não sabe, mas está o quê? Desde a pandemia, né, acho que 4 anos aí a gente está junto, fazendo coisas, e é sempre um prazer mesmo. Legal. Valeu, gente. Muito Valeu, Gui. obrigada. Valeu.